Salve, salve, minha querida rapaziada, como que vocês estão? Um vídeo um pouco mais tarde, nessa segunda-feira, mas obviamente um vídeo sobre mercado e outras coisas que eu quero falar com vocês importantes pro futuro do mercado e pro futuro desse jogo. Vocês sabem muito bem, pra quem assistiu a live ontem, que eu completamente perdi minha cabeça. Eu não consegui jogar a WL em live. Eu obviamente joguei depois a WL, não toda. Vocês vão ver isso no vídeo do Blue Lock, que vai sair amanhã. Eu quero continuar fazendo essa série de Blue Lock. Mas é difícil, gente. Eu vou falar um pouco sobre a gameplay no finalzinho do vídeo. Não quero me estender muito nisso também, que eu, de novo, já disse muito sobre essa questão da gameplay, como eu não estou gostando da gameplay atualmente. Porém, tem um pingo de esperança, porque esse pingo de esperança foi renovado porque a EA está começando a agir, finalmente. Depois de 4 dias, sem falar absolutamente nada, eles falaram, nós estamos em mente, estamos ligados com... Que é isso aqui, cara? Que é isso aqui, cara? Oxi. Enfim, enfim, nós estamos ligados com esses problemas no PC que o pessoal tava tomando desconect toda hora e tudo mais. E acredite se quiser, olha isso. Se vocês, enquanto vocês esperam por esse update, jogadores podem temporariamente trocar a qualidade da torcida nos gráficos para médio e ver se isso funciona. Cara, isso é um tweet da EA, cara. Isso é um tweet da EA, cara. Cara, é loucura, cara. Pensar que os caras. Mano, é loucura isso. Desculpa, mas isso aí é loucura, cara. Cara, ouvir isso da EA não dá, irmão. Desculpa, mas eu não consigo ouvir isso da EA e achar que a gente tá normal, tá ligado? A gente tá normal. Enfim, cara, essa é loucura demais, é loucura demais, é muito loucura isso. A gente tem que trocar o gráfico, a qualidade do gráfico da torcida pra meio que ver se funciona, se para o desconect. Isso é uma solução que tá realmente funcionando pra uma rapaziada, tá ligado? É loucura, mano, é loucura. Enfim, tem isso, mas o importante, gente, não é isso que eles estão, obviamente, falando, realmente dando esse feedback, falando, cara, a gente tá ciente disso, tá ciente daquilo, porque, de novo, como que vocês viram? Eles até postaram no sábado isso, essa atualização que saiu no sábado, não funcionou pra nada. O pessoal ainda estava tomando desconnect sem parar. Até o pessoal que não joga no PC estava tomando desconnect. Realmente está muito difícil. E obviamente vocês sabem como o servidor brasileiro é o servidor brasileiro. Ou seja, se o da gringa tá ruim, aqui tá 1000 vezes pior. Botem sempre isso em mente. O servidor brasileiro nunca vai ser bom. Nunca. Nunca. Não tem como. Não tem como. A gente até eu posso um dia, se vocês quiserem saber mais disso, eu posso puxar meu querido FX. Ele sabe muito dessas questões de servidores. Ele até pode falar com vocês sobre a possibilidade da EA investir num servidor novo aqui no Brasil e vocês vão ver como isso é muito difícil, tá? Mas enfim, não vamos falar sobre isso hoje. A gente vai falar sobre essa questão do jogo, obviamente, e eu vou mostrar aqui pra vocês como essa questão que a EA até coloca isso toda vez que sai uma atualização, eles colocam como que vocês estão se sentindo sobre tal aspecto e eles colocaram sobre a questão do R1 no jogo. Perguntaram assim, como que vocês estão se sentindo sobre essa Control Speed Dribbling, que é o R1? E muita gente, obviamente, como vocês estão vendo, 64% com 3.345 votos até o momento. Quer dizer, já fechou isso. Votou que eu prefiro da versão antiga. Ou seja, provavelmente vamos ter o R1 de volta como estava na versão antiga. E eu acho isso muito bom. Muito bom. De novo, eu falava isso. Pra mim, não precisa nerfar o R1. Se nerfar o R1, não precisava buffar a zaga. Esse era o melhor cenário pra mim. Não buffar a zaga e só nerfar o R1. Agora, se eles buffar, como eles bufaram a zaga, tem que ter o R1 pau a pau. Senão fica o que a gente tá vendo agora, tá ligado? Impossível retranca FC e, obviamente, como vocês vão ver amanhã no Blue Lock, impossível de jogar esse jogo. Mas eu vou deixar isso pra você ver amanhã. E, obviamente, eu vou falar como que isso afeta o mercado, gente. Como que afeta com o R1 voltando. Nossa querida Aitana Bonmati, que o pessoal que está comprando a roda está tentando também vender agora com medo, está voltando, crescendo de preço. E, obviamente, eu já comprei 2 Aitanas aqui. Porque, obviamente, se o R1 voltar, ela vai voltar pro céu. Pro céu. Eu acredito que ela vai custar uns 400k. Não só ela, como eu acho que, tipo, por exemplo, Lamine Yamal. Yamal tá aqui? Está aqui. Deixa eu ver aqui. Ele está 130k. Eu acho que ele tem chance de subir sim um pouco de preço. Eu acho que ele chega de volta na casa de 180, talvez. Com o R1 sendo bufado, tem chance, mano. A movimentação hoje no mercado é muito nessas questões do pessoal que tinha R1 Plus.
se eu não me engano, os jogadores que tinham R1 Plus, que obviamente são meta, subiram de preço, porque, obviamente, com a chance da EA, a votação acabando e a EA vendo que o pessoal quer o R1 de volta, tem chance, e obviamente dessa semana já, a gente ganhar esse R1 de volta. E obviamente, com o R1 voltando, e a EA anunciando que o R1 vai voltar, a Aitana, obviamente, vai só explodir de preço. Na minha opinião, ela vai custar 400k acima. Mesma coisa com o Yamal, ele vai não vai explodir de preço, mas eu acho que ele vai ser um pouquinho mais caro. Ele pode chegar até uns 180, se pá, até batendo 200, mas acho difícil. Ou mesma coisa vai com esse Peter Crouch aqui, tá? Esse Peter Crouch, com o R1 bugado dele, eu acho que ele tem chance de subir sim. Como vocês estão vendo aqui, ele até subiu 23k hoje, tá? Só hoje ele subiu. E obviamente, porque ele pode ganhar 99 em alguma das stats, isso também é muito bom. Imagina, numa lua nova, ele ganha 99 de pace com esse R1, porra. Vai ficar impossível de parar esse Pedro Crouch. Mas eu não acho que ele vai ser. Essa primeira stats dele vai ser 99 no pace. Eu acho que aí ia quebrar ele demais se fosse isso. Mas enfim, fiquem ligados nisso, fiquem ligados até no Crouch. Cara, o Crouch até pode ficar extinto se ele ganhasse no pace. Obviamente, eu acho que ele ficaria extinto, tá? Mas enfim, jogadores com R1, obviamente, tem chance de só decolar de preço se a EA reverter já essa semana. Quando a EA reverter, né? Porque a gente já sabe que ela vai fazer isso de novo. Foi uma votação muito absurda no Discord delas, como eu mostrei aqui pra vocês. 64% não é coisa à toa. E eu acho que realmente tem chance desses jogadores realmente serem bem upados de preço se a EA fizer essa semana. Outra coisa e outra dica pra vocês é sobre o querido Grande Confrontos. Como vocês estão vendo, já tem gente em mente que esse final de semana vai ter Tottenham e Chelsea. Tottenham e Chelsea, e obviamente, como eu falei pra vocês, eu só pago até 400 neles. Não vou gastar 500 moedas no Archie Gray. É uma boa vocês já começarem a olhar aquela questão de grandes confrontos. Grandes confrontos é uma maneira safe de fazer dinheiro, safe de fazer coins. Por quê? Porque essas cartas geralmente upam de preço. Vocês, obviamente, têm que ir lá em jogadores na aba de Futbin. E vocês, obviamente, vão vendo em quem vocês podem investir. E, obviamente, como esse final de semana nós temos Chelsea e Tottenham, obviamente a gente já pode ficar de olho em alguns jogadores do Chelsea mais barato. Algumas jogadores do Chelsea, né? Algumas jogadores do Tottenham. Obviamente, quando eu falo isso, eu falo de ouro, né? Eu não falo jogadores que são bronze e silver, porque eu acho que essas daí não sobem tanto de preço. Mas, por exemplo, Ramano pode subir de preço, Peng, tá ligado? Isso tudo do Chelsea aqui pode ser que suba de preço, tá? Então fiquem sempre ligados nisso, tá? Nessas cartas ouro comum, porque eu acho que são uma boa pra você investir em mente que, obviamente, vai ser um grande confronto que vai pedir elas, tá? Eu acho que, obviamente, Chelsea e Tottenham vai ser o maior confronto desse final de semana. Não, eu só olhei também da La Liga e da Premier League, eu não vi da Série A e da Bundesliga, nem da Liga 1, mas eu acredito que quando você tem um confronto tipo Chelsea e Tottenham, geralmente eles colocam isso, de grande confronto, um cara da Premier League. Eles priorizam muito a Premier League, como vocês viram o Liverpool vindo 3 semanas seguidas. Então, eu acredito que seja uma boa comprar com essas cartas de ouro comum por 300 a 400 moedas. Não pague mais que isso e sempre pague no bid. Eu acho que essa é a melhor opção para você pegar lucro máximo, porque essas cartas com certeza ficam acima de 600 moedas no dia que sai o grande confronto. Lembrando que vocês têm que vender no hype, tá? Fiquem em mente nisso, tá bom? Porque é muito bom, muito safe você gastar uns 20k nessas cartas e você dobra esse valor vendendo elas por 600, tá ligado? Comprei por 300, vende por 600. A gente já deu vários exemplos que isso funciona. Acredito que isso ainda esteja funcionando para quem não tem um nível muito baixo ainda de coins, tá? Não podendo investir em jogadores mais caros, que nem esses, tá bom? Mas fiquem com isso em mente. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é sobre essa Gauntlet que chegou hoje. E, de novo, GG pra EA. Obviamente eu não tô muito feliz com eles. Não tô muito feliz com a comunidade em geral, mais que a EA. Mas, obviamente, eles têm parte nisso também. Mas hoje eles fizeram uma coisa boa, que é botar essa Gauntlet pra você poder jogar todos os seus jogos hoje. Antigamente, nas últimas, a gente tava tendo que jogar 3 no dia, e depois 3 no próximo dia. 3 no próximo dia, tá ligado? Durante a semana. Acho isso de boa, mas eles agora fizeram com a oportunidade de você poder jogar tudo no mesmo dia. Ou seja, muito bom, muito mais fácil. Você tem que completar 8 de 10 objetivos, se eu não me engano. E, obviamente, a maioria dos objetivos são jogar 5, jogar 6, tá ligado? São aqueles objetivos tranquilos. Obviamente, fazer gols.
E, obviamente, tem esse Benzema que tá com uma carta bem maneira de recompensa final. Também tem essas recompensas que nem vocês estão vendo aqui em cima. E destaco nisso daqui 3 packs de 1083. Isso daqui é bem maneiro, tá bem maneiro mesmo. Uma evolução que dá para um meia-direita o cortar por dentro plus plus, que é muito maneiro. E a evolução de Jockey Jojo Plus. Meu Deus do céu, cercar Plus. Vem nessa evolução, obviamente, com um rating máximo de 83. E o que isso quer dizer, gente? É isso. Ele entra nessa evolução, gente. Ele sim entra nessa evolução. E ele fica assim. Baita zagueiro, muito fácil de linkar ele, obviamente sendo do Tottenham, e é muito bom, né? 90 de pace com Jockey Jojo. Essas stats aqui são muito boas, mas obviamente você não precisa fazer nele, você pode fazer num combo. De novo, tem várias oportunidades atualmente de jogadores, tem várias evoluções de jogadores defensivos que você pode fazer, um que tenha lateral e tenha zagueiro. Acho que é muito tranquilo de fazer isso, tá? Mas fique em mente que, cara, ele obviamente vai ser o melhor, né? Enfim, e obviamente você precisa colocar o Jockey Jojo antes de você colocar nessa evolução daqui final dele, tá? Enfim, mas é muito bom e isso obviamente pode inflacionar, influenciar, desculpa, em alguns preços de zagueiros no mercado. A gente pode até dar uma olhada aqui como que tá os preços do mercado. Obviamente o Militão subiu de preço, mas deixa eu ver como que tá o Saliba hoje. Ok, tá ok. Não caiu nem subiu, mas obviamente é aquilo que a gente também falou em algumas semanas atrás sobre a questão de zagueiros voltando, evoluções na verdade, evoluções voltando a ser o Chan que a EA gostava de dar, tá ligado? Obviamente a gente tem isso como um fator bom, eu acho isso bom, eu acho que evoluções nesse jogo ano passado foi um fator muito bom do IFC 25 e você consegue meio que segurar a curva de potência junto com evoluções sendo muito boas. Isso daqui é um exemplo de uma ótima evolução que você consegue fazer de combo. Obviamente você teria que colocar o Jockey Jojo Plus nele, o cercar Plus nele, antes de colocar nessa evolução do Phantom Right Back. Mas enfim, gostei muito mesmo dessa evolução que chegou do Jockey. Eu acho que, de novo, o cercar Plus está muito bom mesmo. E obviamente a gente gosta disso, né? Gosta de evoluções que deixam com um jogador aleatório possa ser um jogador muito bom. Obviamente o Lacroix não é aleatório. Mas enfim, fique em mente que evoluções já estão voltando àquela máxima potência. Essa sexta-feira, por exemplo, no Hype teve uma evolução que saiu um volante que eu fiz no Morton. Meu Mortonzão. Ele ficou bem resenha mesmo. Achei uma baita de uma carta, sabe? Como vocês conseguem ver aqui. Melhorou muito o físico dele, melhorou muito a defesa dele. E ele, obviamente, já tinha um passe muito bom e um drible muito bom. Então achei maneiro fazer essas evoluções. É realmente legal. Meu time tá assim agora, como vocês conseguem ver. Obviamente já sabem que o pai tá no colo. Mas enfim, cara, eu acho que as evoluções estão voltando à toda, então isso pode sim influenciar o mercado quando uma evolução gigante de atacante sair, ou uma evolução de meio atacante gigante sair, pode influenciar no mercado, no preço delas, tá? Eu ficaria muito ligado também nessa questão do R1, porque por mais que a Aitana pode subir de preço, gente, com o R1 voltando, ela pode cair também, porque, de novo, dia 1º de novembro, que é sábado, esse sábado agora, a gente vai ter a nossa evolução do Musiala. Acho até estranho, acho até engraçado aí ter nerfado o R1 quando eles vão literalmente colocar uma evolução. Fizeram um anúncio de uma evolução que daria R1 em 5 estrelas de drible pra esse, como uma evolução foda, uma evolução que era pra seduzir o pessoal a comprar o jogo, a jogar o jogo antes do dia 1º de novembro, tá? Acho isso engraçado eles terem nerfado tanto R1, sendo que eles iam botar essa evolução no dia 1º de novembro. Então eu ainda acho que isso é um sinal que a EA vai fazer essa evolução, voltar essa evolução, né? Essa atualização, revertendo essa questão do R1 antes do sábado, muito para essa evolução que vai chegar no sábado do Musiala ser melhor ainda, tá? Então fique em mente que essa evolução, dependendo de como ela pode chegar, pode influenciar no preço também da Aitana, ela pode cair. Então minha sugestão para vocês que vão entrar nessa que nem eu entrei, na questão da Aitana, é vocês ficarem muito ligados quando a EA ativa notificações da EA no Twitter. Fiquem muito ligados quando que a EA anunciar que voltamos com R1 de volta. Botar aquele famoso tweet que eu mostrei pra vocês. Que não é que eu mostrei pra vocês, tá ligado? Voltamos com... Vai chegar uma atualização essa semana, cadê? Eu acho que era essa daqui, né? Essa daqui, ó. Essa daqui esse tipo de tweet. FC 26 1.10 está ao vivo, ou vai estar ao vivo, tá ligado?
meio que esse tipo de atualização, esse tipo de tweet. Quando sai esse tweet, geralmente o mercado vai, meu Deus, o R1 vai ser bufado. Aí todo mundo vai querer pensar na Aitana, todo mundo vai querer pensar nos jogadores que tem R1, tipo Yamal. Beleza? Então tem muita chance deles subirem, quando sair esse tweet, subirem demais, subirem para uns 400, 410, 420. E eu acho que é ali que vocês têm que pensar em começar a vender. Vocês podem até segurar um pouco, por ser a Aitana também, né? O pessoal vai ver que a Aitana voltou a ser o fodasca, a pica, e pode ser que ela suba até muito mais, 400. Mas eu fico em mente que, cara, se ela subir para uns 420 assim, que eu acho que tem chance, eu acho que eu já iria dar uma pensada em comprar ela, tá? Já vender ela, desculpa. Mas enfim, gente. Só vou falar uma coisa aqui rapidinho pra vocês no final do jogo, no final desse vídeo, que é sobre como tá esse jogo. Eu realmente não estou gostando desse jogo, já você sabe muito bem disso. Tem me estressado muito mais em live, por isso eu acho que de novo, cada um tem seu direito de gostar dessa atualização. Eu não acho que é bem pra esse jogo. De novo, já dei os exemplos que FC 25 não foi bom e essa atualização é o tipo de atualização que você via com frequência no FC 25, fazia o jogo ficar mais parecido, fez o jogo ficar mais parecido com o FC 25. E eu sinceramente acho, cara, que não adianta a gente também dar um discurso de. Cara, não sei defender, eu não quero defender, eu não quero aprender a defender. Irmão, infelizmente o jogo já expliquei pra vocês. Vocês têm que botar tempo, vocês têm que aprender. Se você é um cara que não joga muito esse jogo, só consegue jogar o jogo no final de semana, infelizmente, irmão, o jogo requer que você saiba a mecânica de defender, irmão. É triste, é foda, mas, cara, você tá literalmente dizendo pro pessoal que dedica tempo pra caralho nesse jogo, quer melhorar nesse jogo e realmente quer aprender, que, cara, eu que não jogo quase nada durante a semana e no final de semana tenho o mesmo direito que você em jogar na mesma qualidade que você, tá ligado? Eu acho que é basicamente isso. E outra coisa também é sobre essas questões de servidor. Não adianta a gente meio que se basear como o jogo tá se sentindo na gringa, como que o jogo tá se sentindo nos Estados Unidos, na Europa. A gente pode. A gente só se baseia quando eles falam que está muito pesado. Porque quando lá tá pesado, aqui tá pior ainda, tá? Fique em mente sempre disso. Se o jogo lá tá pesado, tá uma merda de drible, aqui vai ser pior, gente. Vamos ser bem sinceros, os servidores do Brasil não vão melhorar. Não adianta. Essa promo é uma promo que trouxe muita gente de volta pro jogo. A Halloween, por ser nostálgico, seu Halloween, é muito maneiro essa promo. Então, obviamente, o servidor ia estar pesado, mas, cara, vamos ser bem honesto, até antes da atualização o servidor já estava pesado. Como a gente literalmente não tem momentos onde a gente joga o jogo liso. São raros esses momentos, gente. Bota em mente, a gente não vai ter momentos que a gente tem que pensar com esse server liso. A gente tem que já sempre botar em mente, o server tá pesado, o server tá ok pra pesado, tá ligado? Não tem realidade. Só se você literalmente joga 4 da manhã, só se você literalmente joga 6 da manhã, 7 da manhã, quando ninguém tá jogando. Aí tudo bem, você pode pensar. Mas, cara, eu não sei se eu falo pela maioria, né? Mas, cara, eu sempre fui um cara que joguei nos meus horários, tipo, de manhã, mas, tipo, 11, 2 da tarde. Sim, é um horário ruim, mas, pô, cara, é o horário que eu tenho pra jogar, é o horário que eu vou jogar. Eu não vou acordar cedo pra cacete pra jogar, nem vou dormir tarde pra cacete pra poder jogar essa porra desse jogo. Não, cara. E é uma coisa que eu aceitei. Tipo assim, eu não vou ter gameplay lisa, mas, pô, eu quero aproveitar. E essa atualização fez o jogo ser mais pesado do que o normal. Os jogadores não têm drible agora. Você tem que literalmente jogar num tic-tac absurdo, mandando o jogador correr e meio que passar numa maneira absurda. Além de ter meio que um tempo de resposta de você e do jogo muito alta. Nem todo mundo consegue, gente. Vamos botar algumas semanas atrás, por mais que você não tava conseguindo defender, pelo menos você conseguia driblar, pelo menos você conseguia ter chance de passar pelo seu zagueiro do oponente. Com um delay e com esse R1 fudido, você não vai ter nenhuma chance, não. Então fiquem isso em mente, tá ligado? Porque por mais que o R1 tava quebrado, essas questões assim, pelo menos você ia conseguir passar do zagueiro com uma gameplay pesada, tá? Fiquem sempre em mente isso, mano. Eu sei que vocês não gostam, sei que a maioria daí não gosta, mas voltar às raízes do que foi FC 25 não vai ser bom. Não vai ser bom. E não botem em mente que é culpa só do servidor. O servidor do Brasil nunca vai ser bom. Botem isso em mente. E, de novo, se vocês quiserem que eu traga o FX aqui, ele pode falar muito tranquilamente com vocês como isso é uma coisa impossível de se fazer, tá? E se eles fizerem isso, eles tinham que investir muito dinheiro, que eu acho que agora eles não estão dispostos a investir no Brasil. Futuramente, talvez? Sim, mas eu não vejo o porquê se eles não têm licença aqui do Brasil e nem tem os times brasileiros aqui. Por mais que o público seja alto. Beleza, gente? Tamo junto. Obrigado pela presença hoje nesse vídeo.
Uma ótima segunda-feira pra vocês. Daqui a pouco eu tô ligando a live. E aquele grande abraço do seu querido Pipão, tá? Abraço. Valeu.